Bom dia, está no ar o Band Entrevista. Bom dia, Rodrigo Loureiro. Bom dia, Roberto Medeiros. Bom dia, você, telespectador aqui da Band Nordeste. O programa de hoje, nós vamos conversar com a nutricionista funcional Ana Silvia Dantas. Vamos saber se existe relação aí entre a alimentação e a imunidade para a Covid-19. Band Entrevista está no ar. De volta com o nosso Band Entrevista, nós já recebemos aqui na nossa plataforma virtual a nutricionista Ana Silvia Dantas. Ana, bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao Band Entrevista. Bom dia a todos. Oi, Rodrigo, que bom estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade. Prazer nosso lhe receber. Ana, bom dia. A gente queria saber qual é essa relação que existe entre a questão da nutrição e a questão da pandemia na atualidade. Então, tudo se relaciona com o processo inflamatório, né? Hoje a gente vive um processo inflamatório causado pelo vírus, né, do Covid, e que antes eram outras situações, mas continuavam sendo inflamações. Então, toda inflamação requer um tratamento anti-inflamatório. Então, hoje já é dito que os alimentos, na sua grande maioria, ricos em nutrientes anti-inflamatórios, ele tem a capacidade de trabalhar o sistema imune de uma forma bem abrangente. Então, quando a gente fala nessa alimentação anti-inflamatória, né, e hoje a gente direciona para o Covid, é para trabalhar melhor o nosso sistema imune, para que a gente tenha uma resposta anti-inflamatória aos efeitos durante o processo Covid e pós-Covid, que a gente está vendo aí, que são N reações. Ana, né? Então, antes de a gente falar no durante e no pós, eu queria falar um pouquinho da prevenção. Hoje a alimentação, ela pode ajudar na prevenção quando a gente fala em imunidade? Claro que sim. No nosso dia a dia, né, o nosso corpo ele produz substâncias que vão trabalhar nosso sistema imune sempre. Então, nossos soldados estão em alerta o tempo inteiro para que quando vier uma inflamação, a gente possa atacar, né? Então, no caso, a gente pode trabalhar como prevenção, fazendo da nossa mesa um laboratório funcional. Então, existem N alimentos que a gente pode, no nosso dia a dia, estar comendo para trabalhar nosso sistema imune, para que a gente não venha adoecer. E quando a gente vier, a gente tem uma resposta menor. Então, nesses alimentos, alguns têm destaque. Então, a gente fala em alimentos, nutrientes, imunonutrientes. Que certo? alimentos são esses, Ana? Que alimentos são esses? Então, a gente vai destacar aqui 3 alimentos, certo? Quer dizer, vários alimentos, mas eu vou destacar as substâncias, que são o ômega 3, a glutamina e a arginina. Então, o ômega 3, ele é um potente anti-inflamatório que a gente encontra em alguns alimentos, tipo peixes, como nossa sardinha, que a gente nem dá muito valor, né? Mas ela é riquíssima em ômega 3, o nosso atum, a cavala, a tainha, né? Então, esses peixes são riquíssimos em ômega 3, assim como a linhaça e a chia, que são precursores desse ômega 3, são fontes vegetais. Então, esse ômega 3, ele trabalha de uma forma espetacular no nosso corpo. Talvez ele seja o maior anti-inflamatório que a gente possa ter acesso, né? Então, porque ele também trabalha a expressão gênica do nosso corpo, vendo essa questão de produzir células anti-inflamatórias. Então, a gente está falando aí de linfócitos, que são as células de defesa que mais atuam no nosso corpo, para a gente ter uma imunidade adquirida. Como se fosse uma vacina, então é mais ou menos por aí. Então, se a gente passar a ter uma alimentação rica em ômega 3 através desses alimentos, a gente sempre vai estar tratando nossa imunidade de uma forma bem legal. A glutamina, ela também é um imunonutriente. A gente encontra glutamina nos leites, nos iogurtes, nos queijos, nas carnes vermelhas, na quinoa, né? E na aveia também. Então, essa glutamina, ela é um aminoácido contido nesses alimentos que ela tem uma relação direta
com o nosso intestino, que é o nosso maior órgão de defesa. Então, é através da glutamina que a glutationa, que é uma enzima que trabalha no sistema antioxidante, atua. Além de que ela vai fazer com que a integridade intestinal aconteça, para que nenhuma parede do nosso intestino esteja danificada, para que nada saia que não precise, nem que nada entre que não precise. Então, a glutamina ela tem esse potente efeito sobre o nosso sistema imune. E qual é o terceiro item? Qual é o terceiro item? Você já falou aí do ômega 3 da glutamina. Qual é o terceiro? A glutamina. E o terceiro é a arginina, que ela tem N funções, desde crescimento muscular, a melhorar a cicatrização, trabalhar a eliminação de toxinas, mas ela consegue melhorar a produção dos linfócitos T, que são esses que eu relacionei com a imunidade adquirida. Então, a arginina a gente encontra na aveia, bastante, né? No chocolate amargo, nas sementes de girassol, principalmente. Então, o chocolate aí, ele tem como grande parte das pessoas, durante esse processo que a gente está vivendo, tem uma certa ansiedade, né? O chocolate também é um alimento que trabalha essa ansiedade. E vai trabalhar junto também a questão imune. Então, esses 3 imunonutrientes, eles são muito importantes. Além desses 3, existe uma gama de vitaminas e minerais, como zinco, selênio, vitamina D, vitamina A, que também a vitamina E, que também vão ajudar nesse processo. E dentre esses nutrientes que eu citei, a gente vai citar aqui alguns nomes de alimentos que são super importantes, né? Um deles se chama a cúrcuma. E recente agora teve um estudo onde foi relacionado o uso de cúrcuma com o processo do Covid, porque ele trabalha muito bem esse sistema imune, porque ele atua também na nutrigenômica. Isso quer dizer o quê? Que o alimento cúrcuma, ele consegue fazer uma transcrição genética de células linfócitos T, melhorando o processo de imunidade. Então, a cúrcuma é maravilhosa, muito boa. Ana, agora vamos falar um pouquinho do durante e o pós. Por exemplo, eu tive Covid, fiquei 14 dias em casa trancado. Durante esse período, o que é que eu deveria ter usado mais em termos de alimentação para que eu pudesse melhorar a minha imunidade durante o período da pandemia, durante o período da Covid e o pós-Covid? Certo. Então, durante o processo Covid, a primeira coisa que a gente tem que lançar mão são vitaminas e minerais, via alimentação e via suplementação. Por quê? Porque o estresse que a gente vive, ele aumenta a nossa necessidade de vitaminas e minerais antioxidantes. Então, lançar mão de um suplemento vitamínico nesse momento é super importante. E seria qualquer suplemento? Não, um suplemento que seja mais complexo, que tenha arginina dentro, que tenha a vitamina C, que é a primeira vitamina do complexo imune, que é solicitada, né? Então, a gente hoje tem vários no mercado que tem essa combinação, arginina e vitamina C. A gente pode usar a suplementação da glutamina, né, que normalmente a gente encontra em pó, dissolve na água e toma em jejum, para que a gente alimente os nossos enterócitos, que são as células do nosso intestino, né, que eu estou falando aqui que é o nosso maior órgão de defesa. Além disso, a gente pode lançar mão a usar o própolis, né, seja ele extraído em água ou em álcool, pode ser em jejum e durante o dia, pelo menos 2 ou 3 tomadas. Esse própolis é muito importante. A gente pode usar o pólen, que vem das flores, a abelha, ela trabalha esse pólen que é extraído das flores e ele fica granulado. E a gente usa ele como alimento anti-inflamatório e trabalha o nosso sistema imune nesse momento. E a alimentação durante o Covid, quanto mais natural e rica em vegetais, melhor. Muito líquido, porque a gente sabe que o processo gera uma inflamação do sistema respiratório superior, onde a vitamina A, a glutamina tem relação direta com isso, e a cúrcuma também, assim como o gengibre. Então, o gengibre, a gente pode lançar a mão do pozinho, né, batendo em sucos, que é líquido, já vai ajudar na dieta líquida.
ou então colocando sobre os alimentos, né? Então, o gengibre é muito interessante durante o processo COVID. E o pós-COVID? Ana, nesse processo, hoje a gente vê muita gente falando em jejum intermitente. Esse jejum intermitente, ele pode ser prejudicial? Pode sim. A gente, quando fala em jejum intermitente, que tem N benefícios, a gente está falando de pessoas saudáveis. Quando a gente está em Covid, a gente está num processo inflamatório. Então, não é legal, porque a gente vai privar o organismo de ingerir os nutrientes que a gente precisa. Né? O jejum intermitente dura em torno de 16, 18 horas. Você vai passar todo esse tempo sem se alimentar, e você não vai ter os micronutrientes, que são deles que a gente vai ter imunidade, né, para fornecer na sua alimentação. Então, não tem condições de fazer jejum intermitente durante o processo COVID. Você vai se sentir muito mais fraco, porque dá uma fraqueza. Essa fraqueza, ela predispõe tanto de uma desidratação como uma falta de micronutrientes, que são vitaminas e minerais. Então, não tem como. Ana, e em relação ao uso do limão, tem gente que diz que toma água com limão de manhã cedo, tem gente que diz que isso não é bom, tem gente que diz que toma com água morna. Tem N receitas do limão. O uso do limão. Pronto, o limão, ele é um alimento que, além dele conter vários nutrientes, a parte da casca contém um óleo essencial que também é maravilhoso. Então, e o limão, ele, apesar de ser ácido, mas ele tem um resíduo alcalino. O que é que isso significa? Que quando a gente ingere o limão, a gente consegue melhorar o pH sanguíneo. E quando a gente melhora o pH sanguíneo, a gente melhora a absorção dos nutrientes que ali passam, certo? Então, usar o jejum. No jejum, o limão, assim como o vinagre de maçã, é bom porque melhora essa parte do pH sanguíneo. Antes que a gente ingira a primeira refeição, que é o café da manhã, né? Então, é muito legal. Pode utilizar. Ana, a gente está caminhando para o finzinho da nossa entrevista, mas eu queria que você falasse um pouquinho do pós, rapidamente. Certo, o pós, que vem todo esse processo, é um processo inflamatório que continua tanto nas vias respiratórias, como a gente está vendo hoje aí, relacionado com o sistema cardiovascular, sistema muscular. Então, a gente precisa de outros nutrientes, certo? Então, a gente precisa retomar a alimentação, principalmente dos macronutrientes. Quando eu falo em macro, eu estou me referindo a gorduras boas, a proteína de boa qualidade, carboidratos que não sejam de índice glicêmicos alto. Então, quando a gente trabalha os macronutrientes, a gente consegue fortalecer o nosso organismo, dar para eles, fornecer o volume de proteínas necessárias para que o processo inflamatório seja menor, já que grande parte deles, a gente também precisa dos aminoácidos para fortalecer o nosso sistema imune e o nosso processo anti-inflamatório. Então, é continuar. Começou durante o Covid com os alimentos anti-inflamatórios, vai até finalizar o processo dos sintomas, gente. Ana, infelizmente nosso tempo já esgotou. Eu queria que você deixasse rapidinho suas redes sociais, para quem tem mais alguma dúvida, quiser um esclarecimento, possa lhe procurar, já agradecendo a sua participação. Ai, tá certo. O meu Instagram é anasilvia_nutri. Vocês podem acionar. Se tiverem dúvidas, eu vou ter prazer em responder. Que bom. Obrigado, Ana, pela sua participação. A gente agradece aqui a participação de Ana Silvia, nutricionista, dizendo que o nosso Band Entrevista vai ficando por aqui. A todos vocês, um ótimo dia e continue sintonizado da Band, que a gente volta na próxima edição. Sempre de segunda a sexta-feira, às 6h45 da manhã. A gente lembra que se você perdeu esta ou outra edição, ela está disponível no nosso canal da Band RN no YouTube. É só você chegar e acessar lá que você tem acesso aí a todas as entrevistas do Band Entrevista. Até a nossa próxima edição. Bom dia.